Olá, boa noite. A relação entre mídia e história é tema cada vez mais frequente nas pesquisas de diversas áreas do conhecimento. Se a mídia interfere ou não no rumo dos fatos é uma questão que ainda vai demandar um longo tempo para ser esclarecida. No entanto, há um consenso em torno do papel da mídia e da imprensa em particular do registro do tempo presente. É esse trabalho que vai garantir às gerações futuras conhecerem o passado e os detalhes da vida em sociedade em diferentes épocas. Os historiadores recorrem aos registros da mídia para entender o passado e dizem os estudiosos que é assim que se constrói a identidade. Na edição de hoje, você vai conhecer o complexo trabalho de preservação de memória e as rotinas de guardar o presente registrado pelas nossas câmeras. O Público na TV já está no ar. Uma coisa que eu me lembro, que eu não era nascida ainda, foi a ditadura militar na época de 60 e que teve várias imagens daquela época que me marcaram bastante, como o embate entre a polícia e a população. Olha, uma coisa também que chamou muita atenção foi a morte da Elis Regina. Foi a chegada do homem à lua. Uma figura que eu conheci pela mídia, pela televisão, foi Elvis Presley. Para mim, o Jimi Hendrix foi um dos guitarristas mais cabuloso de todos os tempos, entendeu? E eu conheci esse trabalho dele através do quê? Da mídia e da televisão. Uma das obrigações legais da ouvidoria é contribuir para que o cidadão conheça as rotinas dos veículos da EBC. Sabendo como se faz, o cidadão torna-se cada vez mais qualificado para o debate sobre a comunicação pública. O programa da ouvidoria já mostrou os bastidores de diversas produções, os programas que você vê no ar. Mas hoje você vai conhecer um setor que, para fazer televisão, acaba também fazendo história: o acervo da EBC. A EBC nasce e herda de duas entidades anteriores um grande acervo da TVE do Rio de Janeiro, acervo de televisão aí, da TVE do Rio de Janeiro, que desde os anos 60 produz material educativo, cultural, musical. Foi uma emissora bastante importante do ponto de vista cultural, porque praticamente toda a intelectualidade brasileira nos anos 80, nos anos 90, passou pelos estúdios da TVE, esteve aqui dando depoimento, fazendo espetáculos, comentando o dia a dia, participando de programas especiais. A Vinícius de Moraes, para encurtar, eu realmente me chamo Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Minha intenção era essa, era fazer um poema com o mínimo de palavras, bem repetido, bem massacrante, bem chato, para explorar as possibilidades da repetição da palavra. A Rádio MEC hoje, a Rádio MEC AM, a Rádio MEC FM, são herdeiras da primeira emissora de rádio criada no Brasil, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete Pinto e um grupo de cientistas nos anos 30. Então, esse acervo da Rádio Sociedade e depois principalmente da Rádio MEC está todo preservado. É uma das heranças da EBC. Em Brasília, da Rádio Brás, que é outra empresa antecessora da EBC, nós herdamos um acervo fotográfico maravilhoso, com 1.200.000 fotografias, que contam basicamente a história político-administrativa do país. Atualmente, essas fotografias elas são disponibilizadas no site da EBC. Qualquer pessoa pode entrar no site e fazer o download dessas fotografias, sem custo nenhum. O nosso trabalho principal é de preservação
de todo esse material, da transposição dos suportes antigos para suportes mais modernos e da digitalização desse material, para que ele seja utilizado na programação, para que ele volte a estar disponível para a população. A gente utiliza esse videocassete antigo para digitalizar esse material que foi produzido no passado. Aí, atualmente, a gente consegue produzir novos conteúdos a partir desse dado já digitalizado, da mídia já transcodificada. Esse é um programa Os Astros, por exemplo, com o Fernando Lobo. Como é que nasceu e como foi a infância do menino Fernando Lobo? Uma infância realmente feliz e cheia de fantasia, colorida, como todo menino gosta de ter. Existem, claro, muitas dificuldades nesse trabalho. Uma delas é a obsolescência dos equipamentos, né? Os equipamentos de reprodução audiovisual, eles são retirados do mercado. A tecnologia evolui, os fabricantes inventam novas máquinas, novos formatos, novas maneiras, sempre zelando pela qualidade das imagens, pela qualidade do que se produz, mas isso faz com que tudo o que foi produzido num determinado suporte tenha dificuldade de ser reproduzido. E a cada dia se inventa um formato novo. Hoje nós estamos gravando em HD, né, digital, e esperamos que o digital seja a maneira de preservar isso tudo. Então, o nosso objetivo hoje é colocar todo esse material do passado em formato digital. O processo de limpeza desse material para a digitalização é muito lento e penoso. Às vezes, a gente fica 3, 4 dias para limpar uma fita dessa até que ela possa ser reproduzida. Se trabalhava antigamente no papel. Eu posso mostrar para vocês fichas de programa históricos da emissora, como essa daqui, do programa Os Mágicos, feito em 1976. Ele tem abertura, vinheta e encerramento. Não tem nenhuma informação de quem apresentou, quem produziu, quem participou. Não se sabe nada a partir dessa ficha. Então, certamente, a hora que a gente pegar essa mídia, limpar e conseguir verificar o que está impresso nela, vamos ter uma surpresa. Isso pode ser um programa muito importante para a história do Brasil. Você é o único sujeito desse século do Brasil que tem 50 anos que todo mundo conhece. Tudo que se produz na empresa é patrimônio do povo brasileiro, já que nós somos uma empresa pública comprometida com a memória do país. Mas, afinal, qual a influência da memória que a mídia resgata sobre a vida em andamento? A memória, ela guarda as experiências passadas, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que país a gente quer construir, né? Qual é a realidade futura que a gente quer para o país, é fundamental que a gente conheça o que aconteceu antes. É o que você vai ver no próximo bloco. A gente volta já. O papel da mídia na sociedade é um assunto que gera muitas controvérsias. Para os mais pessimistas, a mídia compromete os valores mais elevados. Para os otimistas, é uma forma de construção da identidade. Seja para o bem ou para o mal, todos concordam em um ponto. A mídia, e a imprensa em especial, desempenham uma função pedagógica na sociedade. O Público na TV conversou com a professora Carla Siqueira sobre esse assunto. A mídia tem um papel fundamental, né? A maior parte da população se informa, né, através dos meios de comunicação. Tanto no jornalismo, como também o entretenimento. A gente vê no Brasil
até a força que as novelas têm, né, na informação das pessoas. Então, seja o jornalismo, seja outras formas de produção da mídia, né, elas têm um papel fundamental, já bastante conhecido, né, na instrução das pessoas, né, na informação das pessoas. A escola, a universidade, né, várias instâncias têm um papel fundamental em nos ensinar, mas a mídia talvez seja o mais eficaz. A memória, ela guarda as experiências passadas, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que país a gente quer construir, né? Qual é a realidade futura que a gente quer para o país, é fundamental que a gente conheça o que aconteceu antes, né? E o que aconteceu antes, inclusive, ele não está consolidado só, por exemplo, nos livros de história, né? Ele está, de forma mais ampla, na memória popular, ele está numa memória que está guardada em outros ambientes, né? Que não só os livros de história. E quando a mídia resgata a história, né, então a gente vai ver, por exemplo, quanto que a gente aprendeu da história em minisséries históricas, minisséries que falavam, né, de, por exemplo, da ditadura ou de outros momentos, né, da nossa história, o quanto que as pessoas aprenderam através daquela leitura que se fez ali na dramaturgia, ou quanto que as pessoas podem aprender, de repente, das matérias agora muito frequentes em função da Comissão Nacional da Verdade, né, em que o jornalismo está trazendo à tona, está tomando como pauta muito as questões da nossa história, da nossa memória, com fatos, com personagens que ou são desconhecidos ou que já tinham ficado esquecidos, né? E isso é fundamental para compor essa visão mais ampla que eu estava falando antes de quem somos nós. No próximo bloco, os bastidores do Musicograma, um programa que é pura memória. A gente volta já. A música retrata uma época, mas não tem idade. O ir e vir no tempo, conduzido pela música, é uma forma de conhecimento das mais prazerosas. O Musicograma resgata o acervo para essa viagem. O diretor do programa conta pra gente um pouco dessa história. É com arquivos raros e exclusivos que o Musicograma resgata a história da música brasileira. O programa traz toda semana 2 grandes nomes da MPB. Eu chegava em casa, limpava a cartolinha, um chapeuzinho de coco e andava com ele no morro. Aí a turma começou a me chamar de Cartola, 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 e o apelido pegou. Viajei para ver os meus olhos tristonhos. Cada edição do programa tem 30 minutos com os musicais do arquivo da TVE, emissora que deu origem à TV Brasil. São depoimentos, informações e curiosidades sobre artistas que fizeram história. Entre eles, a cantora Clara Nunes, em 1979, no programa É Preciso Cantar. Meu canto é o que eu tenho para dar. Meu canto, minha cantiga, meu sorriso, meu riso. O acervo utilizado no Musicograma vem sendo recuperado desde 2006. As imagens estão passando por um processo de digitalização e o áudio ganha um tratamento especial. Só quero um amor que acabe o meu sofrer. Quando eu soube que o acervo da TV estava sendo recuperado, digitalizado, me ocorreu essa ideia de dar vida a esse acervo. Entre os achados estão musicais com grandes intérpretes, cantores da era do rádio, escolas de samba, compositores e instrumentistas. Tu vai se arrepender, pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se valer. Eu como intérprete,
eu sempre gostei muito de tocar música dos meus amigos e dos compositores que eu sempre gostei e tal. E como compositor, eu sempre gostei de ouvir que os outros cantem a minha música, né? Com tanta riqueza de material de arquivo, foi possível prestar grandes homenagens em datas marcantes, como, por exemplo, no centenário de Nelson Cavaquinho. Quando eu piso em Forasteiros, E recentemente, no centenário de Luiz Gonzaga. Luta em todo o Brasil e eu nas forças comendo a boia da viúva. Fiquei quase 9 anos como soldado. Não passei de corneteiro. Quando me deram baixa, eu vim para o Rio de Janeiro. O especial do Luiz Gonzaga tem uma música de 8 minutos em que ele praticamente conta a história de sua vida. Isso é exclusivo da TV. Ninguém mais tem esse material. 1941. Comecei a agradar. Vendendo disco como diabo. Aí me lembrei do velho Januário. Agora sou artista. Vou ver meu pai. O diretor do Musicograma destaca a importância de tornar pública a recuperação do acervo audiovisual da TV Brasil, principalmente para os jovens. Essa experiência do Musicograma tem mostrado que a gente está levando para as novas gerações músicas e artistas que eles não conheciam. Esse acervo está sendo mostrado e isso nos envaidece muito. Deus lhe dê boa noite, dona. Boa noite, Deus lhe dê, oceanona. E quando a solidão invadir o seu mundo e o seu coração, descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina, vem pra dançar. E para encerrar, um presente vindo direto do passado. A seleção foi feita pelo diretor do Musicograma, Luiz Carlos Pires. Sou mineiro, sou de fato. Sou mineiro, mas sou requintado. Eu não volto lá pra Minas. Esperamos que tenham gostado. Uma boa noite e obrigada pela audiência. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Até lá.